Irmãos, esse texto é conhecido como o texto que vai falar sobre o espinho na carne de Paulo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas pessoas têm curiosidade de saber o que é o espinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não há uma definição concreta de dizer o que é o espinho, mas eu posso dizer para que é o espinho. Aleluia. Porque as pessoas gostam muito de saber, né, o que está acontecendo, mas não quer saber o para que está acontecendo. Aleluia. E ao porquê. Aleluia. Nós vemos que Paulo, o apóstolo do Senhor, ele, verso 1, a Bíblia diz que ele não convém se gloriar, mas ele ia passar as revelações do Senhor. Ele teve revelações do Senhor. Aí ele vai contar que conhece um homem que há 14 anos atrás, na época dele, não sabia se com o corpo todo, ou ele foi levado com o corpo e tudo, ou se foi levado só em espírito. Se levado em espírito é quando o corpo fica e leva só o espírito. E quando é levado em corpo, vai com o corpo e com tudo, assim como Elias. Ele não sabia se esse homem tinha ido até o terceiro céu, até o paraíso, ouvir essas palavras do Senhor. Aí ele começa a falar, não vai se gloriar, etc., começa a entrar em outro assunto. Mas o importante é que, se você se deter no verso 1, vai dizer que eu vou passar de revelação do Senhor. Só que se você continuar lendo, você vai ver que não passou revelação nenhuma. Aleluia. A não ser o fato de dizer que conheceu um homem, que está falando dele no caso, que foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu as palavras, ouviu a revelação, e ele está falando, vou contar a revelação. Ele vai falando, não fala a revelação. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa é que ele não fez isso porque ele estava distraído, é proposital. Ele está querendo dizer que o importante não é a revelação que vai trazer glória e fama para mim, e sim a glória e a honra tem que ser dada para Deus. Ele vai contar aquilo que Deus fez com ele, que Deus falou para ele, que ele fez, que ele aconteceu, porque ele não está querendo buscar o foco para ele. Aleluia. Porque quem busca a glória, Jesus disse isso, fala de si mesmo. Mas quem busca a glória daquele que enviou, fala daquele que ele enviou. Aleluia. Então, o que nós vamos fazer? Falar menos de nós e mais de Jesus. Quem pode dizer aleluia? Paulo puxa o foco, aleluia, para o Senhor. Porque se ele conta o que ele viu, o que ele ouviu, as pessoas iam agora falar, olha Paulo, é o santo Paulo, é o Paulo, é o Paulo, é o Paulo, e esquecer de falar, né, que na verdade é Jesus que é o Salvador. Então, propositalmente, ele não fala isso. E ele vai dizer, conheço tal homem. E ele não vai dizer também, eu fiz, eu aconteci, eu fui arrebatado, para que as pessoas não fizessem dele um ídolo. Porque quem que é Paulo, né? Se não ministros, né, pelo qual creste, é isso que ele diz. Quem que nós somos, irmão? Servos do Deus vivo, aleluia. Pedacinhos de barro, aleluia. Que temos, a Bíblia diz, dentro de nós, um vapor que sobe e logo depois desvanece. Né? Quem que é o homem? Para dizer, eu vou fazer, eu vou acontecer, esse é meu plano, aquele. Em vez disso, né, Tiago diz, deveis dizer, faremos isso ou aquilo, se Deus assim quiser. Aleluia. E Paulo, ele entendeu o mistério. Ele entendeu sobre o princípio da humildade. Aleluia. E o que ele vai dizer? De um assim eu me gloriarei, mas não de mim mesmo. Mas, verso 7, para que eu não me exaltasse das excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne. E aqui que está a pergunta de muita gente. O que era o espinho na carne de Paulo? Aleluia. Interessante que ele fala mais ou menos aqui, mas não diz o que era. Uns dizem que é uma doença, outros dizem que era a doença dos olhos, outros dizem que é porque ele não tinha esposa, mas o texto não diz. E por que o texto não diz? Porque o importante aqui não é o espinho, mas saber o porquê que está por trás do espinho. Aleluia. Porque, irmão, o que é a revelação e a visão que ele teve? A glória que ele viu. A glória que ele viu é resultado do espinho. Aleluia. A glória que você está vendo hoje é resultado de algum espinho na tua vida. A glória que você vai ver no futuro é resultado do espinho que está na sua vida hoje. Aleluia. Tira-se o espinho, não tem glória. Aleluia. Se deixar o espinho, significa que a glória vai vir. Aleluia. Agora, se você quiser que Deus tire o espinho, vai tirar o espinho. Mas também depois não reclama quando você não vê a glória. Aleluia. Então Paulo, ele vai ver a glória, aleluia, mas teve que passar por um espinho. Ele orou, e ele vai orar para Deus. Vai falar, Deus, tira esse espinho. Aleluia.
E ele orou 3 vezes ao Senhor. Aleluia. Jesus orou 3 vezes. Getsemane, Daniel orava 3 vezes por dia. O salmista vai dizer de manhã, de tarde, né? E de manhã, de tarde, à noite te darei glória. Orarei ao Senhor. Aleluia. Só que o problema aqui não é orar 3 vezes. O problema aqui é crer, aleluia, que ele já clamou, ele já orou. Eu te faço a seguinte pergunta: você já orou hoje? Tem crente que não ora. Aleluia. Que a vitória, vai orando, meu irmão. Aleluia. Dá para você ser profeta, fazer igual o Paulo fala? Dá para você ser profeta, falar para alguém? Já orou hoje? Aleluia. Você já orou hoje? Aleluia. Ora que melhora. Aleluia. Paulo, ele orou 3 vezes. Aleluia. E Deus, em vez de falar para ele assim: tudo bem, Paulo, já ouvi tua oração, chega, vou tirar o espinho. Deus vai falar assim: não. Aleluia. A minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Com o espinho. É isso que Deus está dizendo. Aleluia. A minha graça não vai te bastar no futuro. A minha graça já te basta hoje. Ou seja, a graça de Deus está na tua vida no presente. Aleluia. Enquanto tem espinho, tem graça. Aleluia. Enquanto tem espinho, tem graça. Tirou o espinho, saiu a graça. Aleluia. O que importa, né, não é a visão. Porque Paulo não conta a visão. O que importa é a graça no meio do espinho. Aleluia. Se você está com espinho, o que é o espinho? Aleluia, né? É dificuldade em alguma área, é problemas diversos. No caso de Paulo, a Bíblia não diz, mas Paulo vai dizer: era um mensageiro de Satanás, ou seja, um anjo de Satanás, a mesmo bofetear. O mais provável que seja é que seja alguma perseguição, ou de um demônio, ou de uma pessoa, fisicamente falando, usada por Satanás para perseguir Paulo. Porque ele diz, né, que era um mensageiro de Satanás. Mensageiro é anjo, um anjo de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. Aleluia. Mas qual é o seu espinho? Às vezes o espinho na vida da pessoa é uma doença. Às vezes o espinho na vida da pessoa, né, é porque ele é solteiro, ela é solteira. Às vezes é falta de dinheiro. Aleluia. Às vezes, né, preocupações da vida com família. Aleluia. O espinho não pode sair, porque senão ele vai dizer que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é o poder que Paulo tem? O poder de pregar o Evangelho, na unção de escrever as epístolas, que a maior parte da Bíblia, o Novo Testamento foi ele que escreveu. Aleluia, anunciar com poder, com glória. Qual é o poder de Deus que está sendo aperfeiçoado? Graças ao Espírito. Aleluia. O poder que você tem hoje de pregar o Evangelho vem de Jesus. Aleluia. Aperfeiçoado esse poder pelos espinhos que você teve até aqui. Aleluia. Tem espinho? Vai dando glória, aleluia, porque o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na tua vida. Às vezes você vê uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio da glória, cheio do Espírito Santo. Só não abrir a boca você sente a virtude. Mas por quê? Tem espinho na carne. Aleluia. Se tira o espinho, também sai o poder. Aleluia. Crente sem espinho na carne não tem poder, não tem unção. Aleluia. Esse espinho que você está passando, né, que eu não sei qual a área que é na sua vida, aleluia, é para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Aleluia. O poder de Deus não se aperfeiçoa na fortaleza, irmão. Não é na oração, não é, né, irmãos, no bolso cheio. Não é, irmão, é na fraqueza. Olha o que Paulo diz, irmão. Aleluia. Paradoxo de Paulo, acho que é 2 Coríntios capítulo 7, verso 4. Parece loucura, diz assim: estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as tribulações. Como que alguém vai estar cheio de alegria na tribulação, irmão? Geralmente nós estamos cheios de alegria quando está tudo tranquilo. Ele vai dizer: olha, irmão, estou cheio de gozo, eu superabundo de gozo nas minhas tribulações. Ou seja, é uma ideia que parece que não se encaixa. Mas Paulo está dizendo assim: eu vou me gloriar nas necessidades, nas angústias, né? Nas tristezas, nos momentos difíceis, na perseguição. Eu vou me gloriar nisso, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando você está forte, meu irmão, você está fraco. Aleluia.
Quando você está fraco, aí que você está forte. Aleluia. Quando você não tem nada, aí que você tem tudo. Aleluia. Quando você está com uma dificuldade, é aí que o poder de Deus está agindo na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque se você faz alguma coisa e depois você fala, eu fiz, você vai pegar a glória para você. Mas quando você sabe que acabou tua colisão, Deus fala, eu vou fazer para que a glória seja minha. Aleluia. Aleluia. É aí que Deus entra. Quando é que Deus entra para falar através de mim, através de você, para falar comigo, para falar contigo, para entrar com providência em alguma área? É quando esgotou todos os seus recursos. É quando não tem mais como você fazer nada. Então nesta noite, pare de lutar com Deus, aleluia, né? Contra Deus ou até mesmo a favor, porque Deus não precisa da minha nem da tua ajuda. Aleluia. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia. Superabundo de gozo em todas as minhas tribulações. Parece uma coisa, né? É um paradoxo, uma coisa meio desconexa. Mas ele vai dizer, eu estou alegre na tribulação. Eu nunca vi alguém na tribulação ficar feliz. Mas Paulo, ele ficava, aleluia. Mas por que ele ficava? Porque ele sabia que através disso, Deus estava agindo na vida dele. Deus estava trabalhando dentro dele para um propósito muito maior, aleluia. E este propósito maior foi ele chegar na glória como hoje ele está, até hoje lá, né, irmãos? Aleluia. Então, o que acontece nesta noite? Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? A minha graça te basta, aleluia. Porque no meio dessa prova que você está passando, no meio deste processo, aleluia, ele não vai dizer que lá no final ele vai te dar graça, não. A graça está no presente. A graça do Senhor te basta. Aleluia. Ah, Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo. Não, mas já tem o que você basta, que é a graça do Senhor. O resto é consequência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele vai dizer, agora eu entendi, Jesus. Então já que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza para que habite o poder de Deus, de Cristo em mim, então eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Como que você entrou aqui nesta noite? Aleluia. Como que está a sua vida? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a sua vida espiritual? Aleluia. Porque Deus quer levantar vasos, né, de poder e de glória na sua igreja. Aleluia. Mas esses vasos são aqueles que passam todo o processo. Aleluia. Para fazer um vaso, você já viu a olaria como é que funciona? Pega-se o barro lá no barranco, aleluia, molha ele, amassa ele, taca no chão, taca de novo, amassa, taca de novo, depois tira as pedrinhas, tira as imperfeições, vai tirando as impurezas, vai dando um pedacinho de galho, vai tirando aquilo que vai deixar o vaso feio. Quando o barro dá aquela massa bem amassada, já amassou bastante, coloca na roda e começa a moldar. E quando molda, tem parte que vai deixar um pouco largo e tem parte que vai apertando, aleluia, vai apertando. Está sentindo apertar? É porque o oleiro está trabalhando no teu vaso, aleluia, está te moldando, você está na olaria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois de um vaso moldado, aleluia, louvado seja Deus, vai secar, vai para o forno para ficar um vaso resistente. Sabe por que da prova? Você é um vaso de honra sendo preparado para o próprio Deus. Então deixa Deus trabalhar. A Bíblia diz que quando o oleiro fazia o vaso saiu da mão do oleiro. E o oleiro, em vez de jogar no lixo, pegou, botou de novo na roda e voltou a fazer de novo o vaso. E disse, porventura não poderia fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, porque como vaso ou como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Diz lá em Jeremias capítulo 18. Então Deus, irmão, está trabalhando na nossa vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus moldar. Aleluia. Entenda o processo de Deus. Aleluia. Por que já está raro de encontrar, né, um vaso na casa do Senhor? Porque está raro? Porque nem todos aceitam, né, o oleiro trabalhar. Aleluia. Querem sair da mão do oleiro. Aí o oleiro tem que pegar o caco, em vez de jogar fora, começa o trabalho todo de novo. Se você está na escola e você não passar de ano, você vai repetir, vai fazer tudo de novo. Então não é vantagem sair da mão do oleiro, porque senão você vai repetir, vai voltar por todo o processo novamente. Você está num processo avançado, então não quer voltar. Aleluia. Quem pode dizer aleluia nesta noite? A graça do Senhor te basta. Aleluia. Paulo está ouvindo de Deus. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Se foi eu que botei o espinho,
Então por que eu vou tirar o espinho se eu estou trabalhando no teu vaso? Se foi Deus que te colocou nessa situação, por que Deus vai tirar se é através disso que Deus está trabalhando? Aleluia! Então através disso, você vai continuar lendo a Bíblia, você vai ver que fez tudo parte, né, de um plano, de um projeto de Deus. Aleluia! E os planos de Deus na nossa vida não poderá se frustrar de jeito nenhum. Então nesta hora eu te convido você para se colocar de pé. Nós vamos estar clamando, né, em nome de Jesus. Creio que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que todas as coisas vai contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, em nome de Jesus Cristo. Fecha teus olhos, vamos, irmão, nesta noite. Vai em paz para a tua casa, crendo que aquele que começou a boa obra em você é poderoso para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Assim como Paulo, ele chegou na presença de Jesus, um Saulo, né, todo religioso, até passar por toda uma moenda, e Deus dizer para Ananias, né, que Ananias, diga-se de passagem, significa graça de Deus, né, a mesma raiz de Ana, de João, Hana e Ohana, né, Hananias, que significa graça de Deus. E Deus vai falar para ele: vai lá e ora por Saulo. Mas Senhor, ele tem perseguido ele. Vai falar: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei quanto vai lhe padecer por causa do meu nome. E qual a importância de Ananias? Ananias é graça. A graça foi lá e abriu os olhos de Saulo. Aleluia. É a graça que abre os olhos. Aleluia. A escama caiu nos olhos de Saulo por causa de Ananias. A graça que abre os olhos. Aleluia. Ali Paulo então vai passar por todo o processo. Assim também o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida.